Buga Vandim. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem. Olha a gente aí na quarta parte. Tá vendo? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre partidos políticos, relações políticas. Então nós vamos chamar esse nosso encontro de a política interna no primeiro Reinaldo. Tem dois Reinaldos, né? O Reinaldinho Gaúcho e o outro Reinaldinho lá. Esse é o primeiro Reinaldo. Tá legal? Então vamos falar um pouquinho das relações políticas. Em primeiro lugar, vou resgatar uma coisa aqui. Antes da independência do Brasil, aqui já havia partidos políticos? Não. Assim, entendidos da forma como hoje entendemos um partido político, com esta organização, hierarquia, estatutos. Não, não. Havia grupos políticos, isso sim. E antes da independência, o Brasil estava praticamente polarizado aí em três grupos. Dominavam o cenário nacional: os portugueses, os brasileiros e os liberais. É como se eu estivesse falando partido português, partido brasileiro. Não é portugueses de Portugal e brasileiros de... Não, grupos políticos mesmos, que tinham esse nome. Portugueses, brasileiros, é a grande maioria, e alguns liberais. Muito bem. Quem eram os portugueses? Vamos dizer assim, o partido português. Quem que era? Quem compunha esse grupo? Então você acompanha aqui pela nossa lousa digital interativa que muitos comerciantes, funcionários públicos e militares torciam, antes mesmo da independência, para que o Brasil voltasse aos bons e velhos tempos de colônia. Não estavam satisfeitos, com certeza, com todas as mudanças e as suas implicações feitas no período joanino. Porque no período joanino, você se lembra, né, antes da independência, o Brasil praticamente tinha deixado de ser colônia. E esse grupo aí, o grupo dos portugueses, vamos dizer assim, era um grupo saudosista, que queria voltar àquele status quo ante, ou seja, aquela situação anterior. Vandim fala bonito, hein? Pois é, minha filha, pois é. Não morra, minha filha. Vamos pensar no grupo chamado o Grupo dos Brasileiros. Eu também tenho alguns comerciantes por lá e muitos latifundiários. Esse pessoal tinha um sonho meio estranho. Eles até queriam uma monarquia, mas eles falavam de uma monarquia dual. Uma espécie de monarquia compartilhada. Um rei aqui, um rei em Portugal, dois reis, uma monarquia dual. Uma coisa meio assim, ou um rei só para os dois países. Bom, mas não queriam então a separação. E tinha aquele grupo, o grupo dos liberais, o grupo mais de classe média, favorável à independência, alguns até favoráveis à república. Foi nesse grupo aí o que Dom Pedro foi entrando, mais particularmente a uma dissidência daquele grupo que propunha, não uma república, mas a manutenção de uma monarquia. Aí estourou a independência. Beleza, então eu já estou aqui no depois da independência. Como é que fica aí o panorama político brasileiro? Vamos lá, eu passo a ter dois grupos, os liberais moderados e os liberais exaltados. Vamos dar uma olhadinha neles aqui? Olha a nossa lousa LED interativa. Os liberais moderados queriam uma monarquia centralizada e um legislativo forte. Os liberais exaltados, não, eles queriam menos centralização e mais república. O Vandim vai fazer uma pergunta para você. Até agora, nós estamos no quarto encontro discutindo Brasil e Império. Qual desses grupos você marcaria numa prova como sendo o grupo que se deu bem? O dos liberais moderados ou exaltados? Vamos lá, responda. Captei a vossa mensagem. Você respondeu e olha só a tecnologia, né? A tecnologia possibilitou que eu captasse sua resposta. Muito bem, você ganhou o prêmio de hoje. Os liberais moderados. Claro! Como é que você sabe fazer essa afirmativa? Bom, pelo que estudamos do governo de Dom Pedro I até agora, ele era um governo monárquico, centralizado, com um legislativo forte.
Era? Era mesmo? Vacilei, Vandim. Eu sei que ele é um governo centralizado, mas o legislativo está submetido a ele. Eu lembrei daquela coisa do poder moderador. Existe o executivo, o legislativo e o judiciário, mas há o poder moderador, que é o Dom Pedro, ele sabuga os outros três. Vacilei. Opa, então vamos lá. É um liberal exaltado, menos Epa, também não é. Menos centralização? Não. Dom Pedro era muito centralizado. Pois é, por isso como é que a gente vai se sair? A gente vai sempre lembrar que Dom Pedro traiu o grupo dos liberais. Ele que se aproximou deles lá antes da independência, uma vez no poder, se converteu num autocrata, autoritário, sem vinculação com esses grupos. Aliás, com o tempo, Dom Pedro até se aproxima do grupo dos portugueses. É verdade. Isso. Por isso, ele vai até encaminhando-se para uma ingovernabilidade total, que vai culminar, inclusive, com sua renúncia. Ele não faz as parcerias, vamos dizer, certas. Ok? Então grava isso. Dom Pedro I, a liderança frustrada dos liberais, nem caminhou na direção dos liberais moderados, tampouco dos liberais exaltados. Ok? Foi um autoritário, personalista, outorgou uma Constituição. Se há uma proposta aqui que reflete um pouco como ele governou, é a proposta da monarquia centralizada. Isso ele soube fazer e isso vai dar BO aí para frente. Tá legal? Maravilha. Mas a gente não está falando só de grupos políticos, a gente está falando também de relações políticas. Então vamos pensar o seguinte, e a igreja? Qual era o papel da igreja lá no primeiro reinado? Bom, primeiro eu quero te dizer que se você resgatar as aulas de Brasil Colônia, você vai ver que quem colonizou o Brasil foram os portugueses, a nobreza portuguesa, o rei de Portugal, associado à burguesia portuguesa, às companhias de comércio, e ao clero católico, que via na América, no Novo Mundo, uma chance de resgatar a trollada que tinha levado com a reforma protestante. Então, no Brasil Colônia, o Brasil tem uma religião oficial, que é a católica. Quando parte para a independência e a gente começa o Brasil monárquico, isso se modificou? Não. Isso só se modificará no final do século XIX com a proclamação da República. Por enquanto aqui, nós temos uma religião oficial e ela continua sendo o catolicismo. Eu me lembro que você, quando estuda Brasil Colônia, você vê a invasão dos holandeses, Maurício de Nassau, com grande tolerância religiosa. Aquilo foi uma exceção lá na Nova Holanda. De resto, no Brasil Colônia o Brasil era católico e no Brasil monárquico também católico. Inclusive você já estudou na Constituição de 1824 o chamado sistema de padroado. Então, vamos lembrar o que é o sistema de padroado? É aquele sistema que garantia um íntimo vínculo da igreja com o Estado. E olha só o que eu trouxe para você pensar junto comigo aqui, que ilustra este vínculo. A gente discutiu isso lá na Constituição de 1824. Se você está com dúvida, volte àquela aula, tá bom? Olha, os candidatos só podiam ser católicos. As eleições aconteciam dentro da igreja. Eram organizadas pelos padres e muitos padres se elegiam. Agora, lembrando que, pelo sistema de padroado, todas as decisões do clero tinham que passar pelo aval do imperador. Chamava-se beneplácito. O imperador tinha que dar o sim, o beneplácito, ou negar, dar o não, negar o beneplácito. Então, mas a igreja tinha grande relação com a política do império. Ô Vandinho, às vezes eu tenho uma dúvida, eu fico sem graça de perguntar. Se era monarquia, nós estamos falando de eleição de quê? Eleição para rei não existe. Bom, é uma boa pergunta. A eleição para senador, deputado, prefeito, membro das câmaras municipais. Obrigado, Vandinho. Maravilha. Então eu discuti um pouco essas relações políticas aí, imbricadas, íntimas, entre a igreja e o Estado. Vamos falar da imprensa? E a imprensa, Vandinho? Olha, a imprensa e Dom Pedro viveram uma relação muito tensa. Dom Pedro I e a imprensa
foi o caos. O filho dele, Dom Pedro II, vai ser atacadíssimo pela imprensa, mas não vai revidar. O Dom Pedro I revidava. E se o jornal o chamava de safado, ele também escrevia um artigo chamando o jornalista de safado. Safado porque eu não quero dizer palavrão aqui, mas eles pegavam pesado. Era uma relação tensa mesmo. Textos inflamados de um lado e inflamados de outro. Inclusive havia quem questionasse na época alguns textos publicados por Dom Pedro I se aquilo ali não era atentatório contra o pudor. Se aquilo ali não dava causa, inclusive, a interditar o rei. Um rei não poderia usar um vocabulário daquele num jornal? Pois é. Como é que eram os jornais daquele tempo? Eram chamados de jornais de opinião, panfletários. Eu sei que nessa época você que gosta de história, né, fica viajando. Caraca, velho. Hoje, WhatsApp, imprensa livre, robôs, logaritmos, fake news. Eu pensei que isso era um problema de hoje. Olha só o que o Vandinho está nos dizendo. Lá no primeiro reinado, os jornais eram panfletários, jornais de opinião, em nada isentos, em nada. Inclusive, muitos jornais apareciam e sumiam com a mesma velocidade. Jornais que publicavam 3 números, logo desapareciam. Eram feitas 3 edições só mesmo para esculhambar com Dom Pedro I, botar charges avacalhando com ele, e ele era altamente avacalhável, né, esculhambável, porque ele, claro, ele tinha alguns defeitos que você se lembra, né? Mulherengo, predileção por mulher casada, agressor de mulheres, né? A imperatriz Leopoldina morreu depois de um tombo que ela tomou de uma escada, segundo os jornais, apanhando dele. O cara que não pagava as contas. Os botecos matavam até menino vigiando no início da ladeira, porque quando o Pedroca vinha, ele liberava bebida para todo mundo e não pagava o boteco. Era um cara complicado, sabe? Então, ele era altamente esculhambável. Não que o Vandinho não seja, hein? Não é isso, hein? Não me entenda mal. Eu também sou altamente esculhambável. Mas eu não sou imperador, né, minha filha? Tem uma diferença imensa aí. Muito bem. E aí, esses periódicos, esses jornais de opinião, Dom Pedro... Caraca, velho, que relação tensa. Nomes importantes como Cipriano Barata, Frei Caneca, Gonçalves Ledo e outros passaram por essa época, inclusive um jornalista que vai se meter numa grande enrascada aí. Nós vamos estudar um pouquinho dele, Líbero Badaró. Vai ser uma pedra no sapato de Dom Pedro I e vai terminar assassinado. Então eu queria lembrar que não havia censura prévia, Dom João VI garantiu isso antes de ir embora, então Dom Pedro I teve que conviver com isso, com uma imprensa atacando-o, ok? Beleza, então isso não é só de agora não, essa relação lá do passado, que hoje está presente, pode engendrar aí uma boa questão de prova, tá bom? Por enquanto é isso, galera, força na peruca que nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandinho que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like aí, inscreva-se.